Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula, começando aí a semana. Hoje é segunda-feira, dia 25, e a gente ainda tem aí 5 aulinhas, né, para dar aí do nosso projeto. Ontem a gente fez a nossa aula 7 e a gente finalizou já com a tinta acrílica, finalizamos com um pouquinho, né, a gente viu 2 aulas sobre lápis de cor. E hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho sobre a tinta a óleo, tá? E aqui eu vou apresentar pra vocês os materiais, né, nessa aula. E a gente vai ver um pouquinho o que a gente pode fazer com a tinta a óleo. A gente vai testar aqui algumas coisas juntos aqui, tá bom? Pra gente ver aí como é que funciona, o que dá pra fazer, tá? E eu vou falar um pouco sobre a tinta a óleo pra vocês. Então, já peço o seu comentário com nome e e-mail pra me ajudar nesse projeto, tá bom? E é isso. Vamos iniciar nossa aula, né? Hoje o conteúdo é bem bacana. A gente vai tentar aí fazer pelo menos umas 3 aulas com tinta a óleo. E, como eu falei pra vocês, caso desse o tempo, e vai dar tempo, a gente vai trazer um pouquinho de escultura, tá? Então, talvez eu deixe para as 2 últimas aulas aí, a gente vê um pouquinho de escultura. E hoje a gente vai ver sobre a nossa tinta a óleo, tá bom? Hoje e amanhã. E se ficar alguma coisa, a gente faz mais uma aula, mas creio que vai dar tempo de falar tudo, né? A gente tem 1 hora aí pela frente, então vamos lá, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas coisas básicas pra gente começar a trabalhar com a tinta a óleo. Como eu já falei pra vocês, eu não vou trazer 1001 conceitos, 1001 materiais pra vocês, tanto porque a gente não tem todo esse tempo e porque também a minha proposta é um curso para quem está iniciando. Então, minha proposta é que seja bem acessível, né, para quem está assistindo, começar a produzir alguma coisa aí. Então, vou mostrar para vocês as tintas a óleo, né? As minhas já estão bem velhinhas. Eu tenho algumas novas aqui que eu ainda não usei, tipo essa aqui. Eu comprei mais cores para usar, né? E as cores principais que eu vou falar para vocês já, para vocês comprarem de tinta a óleo, são essas aqui que eu tô mostrando, ó. São essas aqui. Assim como a tinta acrílica, eu também não recomendo, só se vocês quiserem, tiverem condições, de comprar vários tons. Porém, com esses tons aqui, a gente consegue fazer tudo, praticamente. Tudo mesmo. Porque esses são as cores primárias de um outro sistema, tá? Porque, como assim de outro sistema? Como eu já expliquei naquela aula sobre cores, existem vários sistemas de cores, o RGB, CMYK. Então, dependendo desses sistemas de cores que a gente usa, da tinta, enfim, existe um sistema diferente que determina as cores primárias, beleza? E aqui, eu não vou entrar muito nesse quesito de cor, porque eu acho que eu já falei sobre o sistema de cores também lá na aula sobre cores, né? Então, aqui eu só vou falar pra vocês que as cores primárias que eu tenho, que foi até que no livro da faculdade, eu comprei pra fazer as telas de um trabalho da faculdade, que foi essas cores indicadas como cores primárias pra gente comprar. Então, essas cores que eu tô também indicando pra vocês, porque essas cores realmente dá pra gente fazer praticamente tudo. No lugar do vermelho, a gente tem o magenta. O amarelo é o amarelo cádmio. O azul é azul Prússia. Tem vários tons de azul. Quando você for comprar a tinta, você vai ver que tem vários tons. O tom ideal pra gente trabalhar como cor primária é esse azul Prússia, tá? Negro, preto, black, enfim, preto e branco de titânio, tá bom?
tem que ser o branco de titânio também aqui. Um ponto muito bacana e chave que eu indico pra vocês, que por incrível que pareça, eu não fiz isso com a tinta acrílica, foi comprar branco extra. Porque como eu não comprei tinta acrílica individual, eu comprei em um kit, só veio uma tinta branca. E eu indico pra vocês, sempre quando vocês forem comprar tinta, compre mais de uma bisnaga branca, porque a gente usa muito branco. E pra clarear os tons, então... O preto nem tanto, porque o preto a gente coloca um pouquinho de preto e já dá pra trabalhar aí, ele escurece muito, né? E só que o branco, dependendo do que a gente quer fazer, a gente usa bastante pra clarear as cores, né? Então, eu indico muito vocês comprarem mais de uma bisnaga de branco, tanto da tinta acrílica quanto da tinta óleo, tá? Então, tá bom. Essas são as cores, essas são a tinta óleo. E, diferente da tinta acrílica, a tinta óleo, ela demora muito para secar. Pra vocês terem uma noção, assim, passou, tipo, mais de semanas, eu acho que mês. Acho que no segundo mês eu fui olhar as pinturas que eu tinha feito com a tinta óleo e ainda não tinha secado, assim, totalmente. Não que eu tivesse super mole, não, mas, tipo, não tinha secado totalmente. Então, a tinta óleo, ela permite trabalhar com ela, assim, de uma maneira, assim, extraordinária. Eu acho, assim, eu gosto muito desse quesito de ela não secar rápido, porque a gente consegue esfumar bem uma cor com a outra, sabe? Dar aquela pausa no trabalho e depois voltar, e aí você ainda consegue mesclar as cores. Porque a tinta acrílica, depois que você passa uma camada, no piscar de olhos ela já secou. E a tinta óleo não, tipo, você não tem essa preocupação, porém, ela é um pouco mais delicada por esse motivo, porque você deixa a pintura do dia para outro, e de repente alguém passa o dedo ali na sua pintura, vai estragar tudo, enfim. Então, assim, ela demora bastante para secar. Isso pra mim é uma qualidade, mas para alguns também pode ser uma coisa que não agrade muito, sabe? Essa questão de demorar para secar. Pra gente trabalhar com a tinta óleo, a gente precisa ter alguns materiais extras. Por exemplo, assim, na tinta acrílica, a única coisa que eu preciso ter mesmo é água, né? Para trabalhar com ela, para dissolver a tinta, enfim. E a tinta óleo, não. Ela não mescla com água, então você não consegue diluir a tinta óleo com água. Não consegue, não tem como diluir. E uma coisa que eu deixei de mostrar pra vocês na tinta acrílica, tá? Até foi um erro que eu cometi naqueles meus quadros que eu fiz com a tinta acrílica, foi que eu não passei verniz, gente. Muito, muito, muito importante vocês passarem verniz, porque o que aconteceu comigo foi que pousou um bicho lá no meu quadro e sujou. E aí pra me limpar não tinha como, porque como eu não tinha passado verniz, eu realmente esqueci. Como eu não tinha passado, pra limpar, acabou manchando, acabou tirando uma camada de tinta. Então eu vou ter que limpar e vou passar outra camada de tinta. E aí eu vou passar o verniz, que é justamente para não acontecer mais isso, sabe? Porque com o verniz ele forma uma película protetora da tinta. Depois você pode limpar com paninho, enfim. E que não vai correr o risco de sair a tinta como aconteceu com o meu quadro. Eu não vou mostrar pra vocês que como tá colado na parede com fita dupla face, né? Eu vou dar um jeito de tirar depois, sem danificar a estrutura dele, né? Então, já é uma dica pra vocês não acontecer isso com vocês, tá? E o verniz que eu tenho aqui é esse aqui, tá? Que eu vou passar lá no quadro daqui a pouco, que eu vou consertar ele. E esse aqui eu tenho em casa. Existe verniz que vem numa bisnaguinha igual a essa aqui, ó. Tá? Que é bem grossinho o verniz. Eu prefiro usar esse tipo de verniz. Pra tinta acrílica, espera ela secar de um dia pro outro. Ela seca rápido, seca, mas deixa ela secar totalmente. Deixa de um dia pro outro seu quadro. No outro dia você passa o verniz. Isso daqui que eu tô mostrando não é verniz, mas o verniz que a gente passa na tela também é parecido com esse aqui, tá? É da Acrylex também, vem nesse potinho aqui, tá bom? Nessa garrafinha. Mas eu vou também servir esse aqui. Esse aqui,
assim, pra mim, ao meu ver, talvez não seja, tá? Não tô falando tecnicamente, eu tô falando assim, a minha opinião, eu tenho a sensação de que esse aqui não forma uma camada mesmo grossa, assim como eu gosto de fazer nas minhas telas, nas minhas obras em geral. Que eu até sinto mais segurança, né, com o outro, por ser mais grosso, eu passo com pincel e tal, macio por cima. E tem que ter cuidado com isso também, tá? Dependendo da camada de tinta que você usar na tinta acrílica, se for muito grossa, se você usou a tinta em pasta mesmo e ficar aqueles pingos de tinta assim bem grosso na tela, espera secar bem, espera 2 dias, 3 dias pra secar, tá? Porque quanto mais grossa a tinta, demora um pouquinho mais pra secar. Então, aí você usa, mas é preferencial também. Eu vou usar esse aqui, que é em spray, porque é o que eu tenho em casa e não vou comprar agora esse outro verniz, né? Aqui só tem uma loja no centro que eu encontro esses materiais, então é bem complicado de acessar o centro da cidade, né? Então eu não vou comprar agora, então não vou mostrar pra vocês, mas eu vou, assim que eu puder, eu vou passar aquele outro. Mas por enquanto eu vou passar esse, vou ver como é que fica na tela, tá? Mas isso é uma coisa que eu não vou mostrar pra vocês. Eu tô alertando vocês que usem sempre um verniz, tá? Pra passar nessas pinturas. De preferência um brilhoso. O fosco, eu não indico muito fosco, porque, bom, já diz, né? Ele dá um acabamento fosco. Então, eu prefiro um acabamento bem brilhoso. Porque a tinta que a gente trabalha, tanto a tinta óleo quanto a tinta acrílica, ela tem um acabamento brilhoso. Então, se você passar um verniz fosco, ele vai tirar todo o brilho da tinta, tá bom? Então, essa é a dica. E para usar verniz na tinta óleo, nas telas que eu já fiz, eu não passei. Mas, você pode passar também na tinta óleo e verniz, tá bom? Só que tem aí um tempo mais longo para você conseguir passar, porque como você precisa deixar essa tinta secar totalmente para passar o verniz, senão ele vai craquelar a sua pintura, vai estragar, enfim, tem um tempo maior aí, tá? Tem que observar mesmo se já tá totalmente seca a pintura, tem que deixar cerca de, sinceramente, deixa cerca de 2 meses guardadinha a sua pintura, tá? Antes de pendurar, pra passar verniz antes de pendurar, beleza? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Foi uma coisa que eu não fiz e se eu tivesse feito hoje, eu teria feito, mas enfim. Então, assim, e tem uma questão muito chave. Quando você for guardar, seja uma pintura no papel, seja uma pintura na tela, não deixa nada apoiado em cima e não deixa também ela deitado. Deixa ela em algum lugar que ela fique reta e que não esteja nada tocando. Principalmente com a tinta óleo, como seca muito lento, se encostar alguma coisa na tela, vai estragar a sua pintura, tá bom? Então é outra dica. Então, o que a gente vai precisar para pintar com a tinta óleo? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar disso aqui, ó. Esse é o ponto-chave da tinta óleo, óleo de linhaça. Não tá aqui o preço, mas ele não costuma ser caro não, tá? Acho que é menos de 10 reais, se não me engano. Ixi, muito baratinho. Esse óleo de linhaça a gente usa para dissolver a nossa tinta, que também vem em pasta. Eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui, para vocês verem. Ela é uma pastinha bem grossinha. Se eu conseguir abrir, né? Essa tinta aqui eu acho que eu ainda pintei meu primeiro quadro. Tem mais de 3 anos, eu acho. Deixa eu ver a validade dela. Não, acho que ainda tá na validade. Não dá pra ver aqui. Vale 60 meses. Deixa eu ver quando foi que eu comprei. Tá. Essa é a tinta óleo. Olha a consistência dela. A tinta óleo, assim como a tinta acrílica,
ela também pode ser trabalhada com espátulazinha. Eu vou colocar uma foto das espátulas que a gente trabalha aí na tela. Eu não tenho essas espátulas aqui comigo. E, na verdade, eu acho que tem uma loja aqui que vende. Só que, enfim, não vou lá comprar. Pra gente testar agora aqui, né? Que eu acho que não são muito baratas essas espátulas. E geralmente a gente não usa só uma. Então, infelizmente, eu não vou mostrar pra vocês aqui nesse curso. E como a minha proposta é fazer uma coisa mais acessível, também não vou ficar mostrando ferramentas de mais caros para vocês, porque, né, a proposta não é essa. Então, essa aqui é a tinta a óleo. Vou aproximar um pouco mais aqui para vocês verem. Tá? Essa aqui é a tinta a óleo. A consistência dela é bem grossa, né? Eu geralmente não faço uma preparação na tela antes para usar a tinta a óleo. Mas existe uma preparação, tá? Pra trabalhar, acho que passa um primer, alguma coisa na tela, assim, uma camada de tinta. Não vou adentrar muito nesses detalhes, que eu acho que esse curso é bem simples, é pra quem tá fazendo por hobby mesmo, né? Então não é uma coisa assim profissional. Então, uma diferença que eu sinto, pelo menos eu sou muito apegada a essa questão de cheiro, sabe? A tinta acrílica, ela tem um cheiro bem gostosinho, assim, sabe? Tipo de menta, sei lá, não sei. Eu não me incomodo, mas a tinta a óleo, ela tem um cheirinho meio... Eu não gosto muito, assim, não é tipo, é um fedor, não. Mas não é também um cheirinho gostoso, não. Então, essa tinta a óleo, esse é o nosso óleo de linhaça. E aí, e esse aqui é o solvente. Lembra que eu falei do solvente lá na primeira aula? O solvente a gente usa para limpar nossos pincéis, tá? Porque não tem como a gente limpar a tinta a óleo só com água, como eu disse, né? Como ela é a óleo, é impossível limpar só com água. Eu geralmente limpo meus pincéis com sabão. Eu coloco o sabão na minha mão e esfrego o pincel na minha mão mesmo até sair. Só que o solvente, ele tira melhor esse sujo, né, que impregna, porque é óleo, então o solvente ajuda muito. E o que que acontece? Quando eu tô trabalhando com a tinta óleo, como suja o pincel, quando eu tô trabalhando quando eu trabalho com tinta acrílica, eu costumo ter sempre um potinho de água onde eu mergulho meus pincéis, lavo e passo no paninho. A tinta óleo não é possível fazer isso, né? Porque não adere à água, então não vai limpar. O que que eu faço? Eu pego o meu olhinho, coloco num potinho bem pequenininho. Então, quando eu vou mudar de cor, eu passo no óleo para dissolver a tinta e passo no papel. Isso já tira todo o excesso de tinta, e aí você consegue trabalhar aí. Mas também você pode ter mais de um pincel para trabalhar com tinta óleo, né? Quando você está trabalhando assim uma tela, estiver usando muitas cores, enfim. Como eu não tenho muitos pincéis, então eu geralmente estou limpando meus pincéis sempre, frequentemente. Então aqui você mistura o olhinho para dissolver a tinta óleo. Ela vai mudar a consistência da tinta, vai ficar mais líquida, mais óleo, mais líquida, e também ela perde um pouco mais da cor dela. Tá vendo que aqui já mudou um pouquinho o tomzinho de azul? Vou aproximar aqui. Vou colocar mais óleo. Ele vai dissolvendo o tom de azul, tá vendo? A gente não trabalha com a tinta muito líquida, nem muito grossa também, pelo menos eu, né? Então, assim, dependendo da técnica que a gente faça, tudo bem, mas
Eu não costumo dissolver tanta tinta assim pra ficar mais translúcida. Eu deixo ela mais opacazinha assim. E se eu quero clarear o azul, eu coloco um pouco de branco. Então aqui. Acabei de derramar o óleo aqui, né? Tô um pouquinho desastrado, parece. Agora eu vou derramar tudo aqui. Vou guardar esse óleo aqui, senão é arriscado eu derramar tudo na minha mesa. Tá vendo como o óleo também encharca o papel? Então, por isso que no meu livro de referência, ele nem tá escrito o papel como suporte, assim, sabe? Mas eu pinto, enfim. Acho que a gente não quiser que a gente tem na mão. Agora, sim, diferente da tinta acrílica, a tinta óleo, ela não adere em qualquer superfície, tá? A tinta acrílica a gente consegue trabalhar aí com artesanato, pintando peças, enfim. Mas a tinta óleo, não. Então, eu vou mesclar aqui pra vocês verem. Agora a gente vai testar um outro modo. A gente vai ver essa questão da mesclagem das cores. A mesma questão da paleta, tá, gente? Usa a paletinha pra colocar suas tintas. Vou limpar aqui meu pincelzinho. Ó, esfrego no óleo. Tô passando aqui porque o óleo derramou aqui. E tiro o excesso de tinta com o papel. E uma coisa que eu digo pra vocês, cuidado com o solvente, tá? Na hora de limpar, porque, por exemplo, eu não sei se é alergia ou, não sei, minha pele deve ser muito sensível, porque toda vez que pinga uma gotinha de solvente, né, na minha mão, fica muito vermelho, ela queima a minha mão, então muito cuidado quando você for trabalhar com solvente, tá? Então aqui, por exemplo, assim, eu vou testar algumas coisas com vocês. Por exemplo, assim, a gente pode mesclar essa cor na outra com um pincel. A tinta a óleo tem essa facilidade de mesclar as cores, tá vendo? Tá vendo como ela mescla muito bem? Eu amo isso nela. E você pode fazer textura, igual na tinta acrílica, mas eu não sei se eu falei isso na tinta acrílica, mas tô falando agora. Tem um pedacinho de esponja aqui. Por exemplo, assim, eu quero mesclar, eu posso pegar até um pouco de olhinho aqui, molhar minha esponjinha no óleo só um pouquinho e mesclar essa cor com a esponjinha, tá vendo? E aí, quando secar, vai ficar essa texturinha aqui, ó. Olha. Posso mesclar com a esponjinha, tá vendo? Então, ela tem essa facilidade de mesclar e fazer detalhes nela, porque ela demora pra secar. Tipo, eu tô aqui trabalhando com ela, ó. Ela ainda tá bem molezinha, tá vendo? Então, a afinidade pra trabalhar com ela é muito boa. Porque ela demora pra secar, então ela tem essa qualidade aqui de você até pode, sei lá, trabalhar melhor com ela, né? Trabalhar por períodos mais longos. Então, a gente vai fazer algumas obras. Eu escolhi... Deixa eu limpar meu pincel aqui. Pegar mais papel. Eu escolhi uma pintura bem simples e que a gente consiga trabalhar essa questão desse sombreadozinho, sabe? Essa delicadeza. No livro que eu tô usando como referência para vocês, as pinturas são mais grossas, assim, vamos dizer. Ela usa tinta acrílica assim, tipo em pasta mesmo, sabe? Mais com espátula. Então, como a gente não vai trabalhar com espátula, eu quero mostrar para vocês essa possibilidade de esfumar,
sabe? Que é muito, muito boa. Então, quando você quer fazer uma pintura realista, que não é meu caso, mas quem gosta de pinturas realistas mesmo, é muito boa para fazer essa mesclagem de cores, sabe? Então, a gente vai começar a ver agora com naturezas mortas mesmo, algumas coisinhas assim simples pra gente ver. E também a gente vai produzir uma tela, tá bom? Então, a gente vai começar a ver aí alguma coisinha. Eu vou fazer agora uma obra para vocês verem, tá bom? Como a gente reage aí a essa tinta a óleo na tela. Então, eu vou destacar aqui uma folha. Eu tô usando a mesma que a gente usou na tinta acrílica, é o papel para aquarela, né? Que eu tô usando aqui. E eu vou dividir no meio, que eu quero fazer um desenho bem pequeno, só pra gente ver aí como essa tinta reage no material, no papel, no caso, né? E a gente vai pintar aí um desenho bem simplesinho, uma flor, pra gente ver como a tinta reage no papel, a textura. E hoje a gente vai ver a tinta um pouco mais líquida. E na próxima amanhã a gente vê ela mais pastosa, né? Como ela reage mais grossinha. E aí eu vou começar fazendo o esboço aqui, como sempre, né? A gente sempre começa pelo esboço do desenho que a gente vai fazer. É uma coisa bem simples, então é só uma forma oval, então não precisa me preocupar tanto com outros detalhes. Por isso que eu quis trazer essa flor, né? Pra ser uma coisa bem rápida e simples da gente observar e até reproduzir também aí, né? E aí a gente vai fazendo o esboço com calma, captando os detalhes. Por enquanto é só a parte preliminar mesmo. Tá, então esse foi o esboço. E agora eu vou dar uma dica bem bacana pra vocês, que é sobre, eu esqueço o nome disso, aqui onde a gente coloca a tinta, né? E uma dica bem interessante, porque como vocês podem ver, o meu ficou sujo, né? Agora eu tive a brilhante ideia, que alguém já deve ter tido, com certeza, de encapar com esse plástico, né? E colocar as tintas por cima, porque depois eu posso tirar o plástico e jogar fora. Eu fui limpar a tinta acrílica e como eu deixei secar no suporte, ficou bem difícil de tirar. Eu usei o solvente, né, e enfim, fez uma meladeira. Mas, e aí pra não ter essa mesma dificuldade para limpar depois, eu preferi agora colocar esse plástico. E aí a gente coloca as tintas, né, e quando acabar a gente tira. Aí não tem problema de secar aí no plástico e se sujar. É bem pouquinho, né? Então fica muito mais fácil da gente trabalhar depois com outro material, até com o mesmo, sem correr o risco sem nossa paleta ficar suja, né? Grossa, enfim.
E aí aqui eu coloquei as cores que eu vou usar. Tá vendo que são as cores primárias, a gente utiliza praticamente todas elas para formar vários outros tons. E aqui eu, nesse último, eu coloquei tinta óleo, que é pra gente ir dissolvendo essa tinta, né? E a gente vai trabalhar com ela bem fininha, então eu coloquei pra mim ir trabalhando, melando o pincel. E aí eu vou trabalhando com as tintas de pincel. Aqui o pincel antes ele fica bem craqueladinho, aí a gente dá uma molhadinha dele no óleo, ele já fica bem certinho as cerdas dele. E aí a gente vai lá, pega a cor que a gente quer. Aqui eu peguei um magenta. E aí vai colocando a cor, né, onde tem que ser. E uma característica que a gente percebe, uma diferença grande da tinta a óleo para tinta acrílica, é quando a gente trabalha com ela assim diluída. Por exemplo, aqui eu não diluí tanto assim a tinta a óleo, né, a ponto de ficar como uma tinta para aquarela. Eu dissolvi um pouco. E a gente percebe que ela fica um pouco mais transparente no papel do que a tinta acrílica, né? A tinta acrílica mesmo, quando eu dissolvi bem ela fica bem opaca. Ela não aparece o esboço do papel, né? E a tinta a óleo, ela aparece ainda, mesmo que a gente não tenha dissolvido tanto assim, ela já fica mais transparente do que a tinta acrílica. E aqui, utilizando, olha como ela é bem, a tinta a óleo ela é bem pastosa mesmo, bem grossa. Ela é bem boa para se trabalhar com espátula, sabe? A gente não vai utilizar a espátula aqui, mas eu vou tentar amanhã mostrar para vocês um pouquinho como a gente utiliza ela não tão diluída, sabe? É que eu não quero ficar pegando tanto material difícil que vocês não consigam reproduzir depois, sabe? E eu sei que não é material artístico assim, não é tão acessível quanto a gente gostaria. Então, eu quero mostrar basicamente usando as mesmas coisas, por exemplo. Esses mesmos pincéis que a gente utilizou com a tinta acrílica, a gente tá usando aqui com a tinta óleo, entendeu? Então, são coisas assim que eu faço no meu dia a dia. E eu gosto, assim, de coisas acessíveis que eu já tenho em casa, na mão, sabe? Então, e vocês vão ver que é uma diferença muito grande também que ela dá nessa questão de mesclar uma cor com a outra. Só que tem um porém, quanto mais você dissolver a tinta a óleo, mais rápido ela vai secar. Por exemplo, assim, quando ela tá em pasta, assim como tá aí no suporte, ela demora muito para secar. Então é mais fácil de você mesclar uma cor na outra. Agora, quando você começa a diluir muito, como eu diluí aqui bem, ela seca muito mais rápido. E aí, para mesclar, às vezes, se você demorar muito, vai ser a mesma coisa da tinta acrílica. Ela não vai mesclar tão bem, porque ela já vai estar secando. Porém, mesmo assim, o processo de secagem dela ainda é mais lento do que da tinta acrílica, né? O processo de secagem dela é bem mais lento. Então, mesmo você dissolvendo bem, você consegue ainda ter essa maleabilidade aí da tinta. E já dá pra perceber aí, né? Tipo, eu apliquei aí pra dar esse acabamentozinho aí nessa pétala. E ela fica bem mais, como é que se diz assim? Bem mais dissolvida, né? No suporte. E aí, tá vendo como eu vou? Quando eu vejo que a tinta tá muito dura, eu vou e passo meu pincelzinho no óleo, bem pouco, gente. É bem com calma, tá? Tipo assim, eu mostro pra vocês esse processo, só que é um processo que eu não fazia no começo. Não. Aí eu vou passar pra outra tinta, eu limpo o pincel.
Eu passo o pincel um pouco no óleo e aí eu limpo no papel para sair o excesso da outra tinta, entende? São coisas que eu faço hoje que no começo, nas minhas primeiras telas, eu não fiz nada disso e nem dissolvi a tinta. E não dissolver a tinta trouxe coisas assim que, por exemplo, ficou muito marcado o pincel na tela. E assim, para alguns trabalhos é até bom dar um efeitinho, mas pro trabalho que eu fiz, que era um pouquinho mais realista que eu queria, eu não soube fazer. Então aqui eu particularmente gosto desse efeito mais diluído da tinta a óleo. E assim, pode até parecer que é a mesma coisa, né? Ah, é dissolvido, é igual tinta acrílica. Mas quem puder ter o prazer de trabalhar com os dois, ter o acesso aos dois, vai ver que é muito diferente a textura, sabe? Muito, muito, muito diferente a textura de uma para outra. E você tá vendo que aqui só com o olhinho eu consigo dissolver essa tinta? Por exemplo, assim, a tinta acrílica depois que seca não adianta você passar o pincel molhado que ela não vai dissolver de jeito nenhum. Agora, a tinta a óleo, tá vendo? Como já secou essa parte, mais ou menos, eu vou lá, molho só com o olhinho e ela já dissolve por completo essa tinta. E aí eu consigo mesclar, ó, fazer esses toques bem suaves aí, né, nessa flor aí, né? Tá vendo como fica essas pinceladas bem... Eu vejo, né, pelo menos, essas pinceladas bem menos marcadas mesmo, sabe? Como a gente fez na flor com acrílica. Então, pra mim, a tinta óleo, ela dá essa leveza, esse toque mais sutil, assim, sabe? Nessa mudança de cor pra outra. Então, é tudo questão de prática também. Se eu soubesse, na verdade eu sabia. O que acontece assim que às vezes a gente não se atende para as coisas, né? Por exemplo, assim, eu li todo um livro da faculdade sobre trabalhar com essas tintas, estava lá, foi lá que eu aprendi sobre o solvente, sobre esse óleo de linhaça para dissolver a tinta. Só que na época eu não tinha prática nenhuma, então nunca tinha pintado numa tela, então foi coisas assim que eu não me atentei na hora, sabe? Até porque eu acho pra mim assim, como a gente tem um prazo a cumprir para entregar os trabalhos, provas, etc. Às vezes a gente faz as coisas muito assim, tipo, como a gente faz, às vezes eu faço em cima do prazo, então a gente não tem tanto esse tempo de pesquisar, de estudar, sabe? E de estudar assim, que eu digo, é tipo estudar o material que a gente está usando, testar, fazer outros testes. Foi uma coisa que eu não fiz. Hoje o que eu ensino para vocês fazer sempre teste no papel antes de colocar direto no desenho, foi uma coisa que eu não fiz. Eu já trabalhei direto na tela, porque a gente estudar teoria, ver outras pessoas fazendo, a gente pensa que é fácil, né? Mas não, não é fácil. Infelizmente não é fácil. Então, e é por isso que eu tô fazendo aqui nesses papéis para vocês, porque até hoje eu não meto direto na tela, sabe? Eu procuro testar antes como é que fica, em outro suporte, se é melhor, e no que eu me adapto melhor, porque cada um sabe o que mais gosta, qual foi a técnica que mais você conseguiu, né, se adaptar melhor. E, por exemplo, o lápis de cor foi uma coisa que eu aprendi no começo. Eu comecei pintando com lápis de cor, né? E hoje é uma coisa que eu não consigo mais. Tipo, eu gosto muito, mas foi uma coisa que trouxe algumas consequências. Por exemplo, assim, a minha mão dói demais com lápis de cor, porque eu não tenho pena. Eu não tenho pena porque a gente cresce ouvindo que a gente precisa pintar fraquinho, né? A gente não pode apertar o lápis de cor muito forte e tal. E foi uma coisa que eu aprendi assim que, cara, isso é tudo balela, porque a cor para ficar viva mesmo do lápis de cor, você precisa apertar ele no suporte. Você precisa apertar ele no papel, porque senão a cor fica apagada. Então é uma coisa que eu faço hoje que eu não fazia antes. Então tudo é com o tempo.
bem tempo mesmo, a gente treinando, estudando a técnica que a gente quer, que a gente precisa. E depois das primeiras telas que eu fiz com a tinta óleo, eu fui testar em outros suportes, mas aí eu já tinha feito meu trabalho, entende? Então hoje, com esse agora que eu tô fazendo para vocês, esse mini curso aqui, né, esse projeto, eu já usei bastante a tinta óleo, bastante mesmo. Eu já fiz muitos outros trabalhinhos com a tinta óleo. E então hoje eu tenho mais essa vivência com tinta óleo, né? E eu sei que eu gosto de trabalhar com ela assim, mais diluída, sabe? Porque aí a gente vai melando no óleo e tá vendo como ele vai, ele parece que vai mesclando uma cor na outra, sabe? Sem deixar tão marcado. Então, pra mim, eu prefiro muito trabalhar com a tinta óleo, que dá mais essa delicadeza para o trabalho do que a tinta acrílica. A tinta acrílica eu gosto dela, mas para outras funções também. E principalmente para fazer outro tipo de trabalho que a gente vai ver também aí na questão da modelagem. A gente vai ver que a tinta acrílica ela funciona muito bem para você fazer outros tipos de trabalho. Por exemplo, na escultura, para pintar, depois de pronto, enfim. Então, hoje eu resolvi trazer essa aula bem simplesinha, né? O que valeu mesmo foi o começo, que eu explico um pouco para vocês. E depois é tudo prática, né? É muito bom observar essa construção do desenho, porque, como eu já disse no outro projeto, já disse em outras aulas, a gente, quando a gente começa a observar o processo, como é feito a coisa, a gente vai vendo que é muito mais simples do que a gente imaginava às vezes, né? E foi uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né? É o que eu mais faço quando eu quero trabalhar com alguma técnica diferente que eu desconheço. Eu gosto de assistir outras pessoas fazendo. O que é até um pouco complicado, porque, por exemplo, se você for ver no YouTube, não são muitas pessoas que falam sobre arte, né? São poucos, assim, escolhidos a dedo mesmo. E principalmente mostrando o processo. Tem uma artista que ela pinta livro de colorir, não lembro o nome dela agora, mas ixi, eu assisti muitos vídeos dela pintando, ela é incrível os desenhos dela. Não é brasileira, não sei de onde ela é. E são coisas assim que eu faço até hoje. Quando eu quero um processo, quando eu fui fazer meu trabalho sobre escultura, eu pesquisei bastante, até no YouTube, para ver algumas pessoas, né, fazendo escultura. E a gente seguiu a videoaula de um rapaz que foi indicada pela faculdade mesmo, né, pra gente assistir as aulas dele, que ele ensina a modelar rosto, busto, enfim. E aí eu assisti, né, as aulas e fui fazendo junto. O busto é a parte, tipo assim, do peito pra cima, a cabeça de uma pessoa, né? Então, não saiu nada parecido. Tipo, ele ensinou o passo a passo tudinho e quando eu fui fazer, não saiu nada do jeito que ele ensinou, assim, tipo, saiu muito diferente. Então, é isso que eu falo, vocês precisam escolher a técnica que vocês mais se adaptam. Se vocês gostam de trabalhar com a tinta mais grossinha, mais molinha, né? Mais dissolvida, mais diluída. E eu hoje gosto de trabalhar assim como ela tá hoje, sabe? A tinta a óleo. Mas também já trabalhei com ela bem pastosa também. E aí eu vou escolher hoje um trabalho pra gente fazer amanhã com ela mais grossinha pra gente ver aí a diferença que dá. Tanto ela mais fina quanto ela mais grossa, né? E aí a gente vai vendo. Então a gente vai fazendo aqui. Eu quero que vocês acompanhem esse processo.
desenvolvimento, né, com essa tinta mais diluídazinha. E eu vou ficando por aqui. Continuem acompanhando aí essa aula, tá? E se tiver alguma coisa para falar, eu volto aqui.
Então, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse é o resultado do nosso desenho, tá? E da nossa aula de hoje. Amanhã a gente vem com mais uma aulinha sobre a tinta a óleo. E eu aguardo vocês amanhã por aqui também, tá? Obrigado por ter assistido até aqui e até amanhã.